Olá, amigos. Nossas saudações cordiais, com muita alegria que nós estamos aqui para mais um quadro paulatino, no qual nós extraímos lições da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um amigo muito especial, que é o Rafael Siqueira. Rafael, por favor, se apresente. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Rafael Siqueira, eu sou oriundo de Itapirona, norte do estado do Rio de Janeiro. Acho que vocês já estão percebendo pelo meu sotaque, que é diferente desse sotaque bonito que nos mantenha na sua paz. Hoje eu resido na cidade de Niterói, também no estado do Rio de Janeiro, mas dividindo aí por uma ponte com a cidade do Rio de Janeiro. Frequento a Sociedade Espírita Fraternidade, que é a casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira, que eu acho que a grande maioria de vocês deve conhecer. Hoje um pouco afastado das lides espíritas, mas voltando aos seus trabalhos, voltando a fazer pequenas preces, pequenas conversas, e eu acho que, sobretudo, o nosso Raul Teixeira é um grande amigo, um grande inspirador para cada um de nós, alguém que contribuiu muito com o espiritismo e ainda continua nos impulsionando para as lides no bem. Então, desenvolvo os meus trabalhos aqui na cidade de Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, mas, sobretudo, sou um estudioso do espiritismo, sou um trabalhador das lides espíritas, gosto de ser conhecido dessa forma, um trabalhador de Jesus, um trabalhador do espiritismo, e tenho a grata satisfação, neste programa, de debater uma frase, algumas considerações da notável obra Paulo Estevão. Observem que eu já leio há algum tempo, a minha edição é antiga, com cada um de vocês. Maravilha. Foi interessante você falar, né, da sua história, Rafael, de onde você moreja, e lembrar do Raul Teixeira, porque ele continua sendo essa figura inspiradora para todos nós que estamos aqui caminhando, né, a passos lentos. Exatamente. Eu costumo dizer que o José Raul Teixeira, junto com o Divaldo Pereira Franco, eles abriram grandes veredas para que nós hoje pudéssemos caminhar. Porque quando pensamos em espiritismo, algumas décadas atrás, nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. A facilidade de uma casa espírita organizada, a facilidade de ir numa rede social e encontrar palestras, grupos, programas como esse que a Patrícia Lins tão carinhosamente faz para cada um de nós. Então, nós contamos com a mediunidade do Chico Xavier e mais dos seus 450 livros, este em especial, Paulo Estevão, que nós podemos considerar a obra-prima do benfeitor Emmanuel, mas nós contamos principalmente com a oratória de Divaldo Pereira Franco, de José Raul Teixeira, que caminharam por todo o Brasil levando a mensagem espírita, levando a mensagem do Consolador, levando a mensagem de Jesus. Então, quando falo de José Raul Teixeira, quando falo da minha casa espírita, a Sociedade Espírita Fraternidade, quando falo da obra social do Remanso Fraterno, que é onde nós colocamos em serviço, colocamos à mão a obra daquilo que aprendemos na casa espírita, eu falo sempre com muito carinho, com muita gratidão, mas, sobretudo, com o reconhecimento do fato de nós termos Raul Teixeira, mas, sobretudo, o espiritismo. Maravilha. Então, minha gente, para hoje, nós escolhemos uma frase que está lá no capítulo 1 da primeira parte da obra. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. E agora a gente vai tecer alguns comentários iniciais, tentando contextualizar, né, a conjuntura na qual essa frase foi dita. Com muita amargura, Jochebed, pai de Gesiel e Abigail, proferiu essa frase. Ele tinha acabado de ser espancado no meio da rua pelos tribunos de César, num ato de extrema humilhação. Encolerizado, mas ao mesmo tempo com o seu corpo ainda muito débil, pois já ser um idoso, ele havia voltado para casa pensando, né, sobre todas essas humilhações que não apenas ele, mas todo o povo hebreu precisou passar em algum momento da história. As suas forças físicas, já depauperadas, não podiam fazer com que ele tivesse uma reação encolerizada de vingança. E é nesse momento que ele, ao passar no caminho de casa por algumas terras que pertenciam ao questor Licínio Minúcio, me vem à cabeça
atear fogo nelas, com o objetivo de aniquilar, ou pelo menos diminuir um pouco daquela grave angústia. O filho, no momento em que ele chega, né, após esse ato ensandecido, lamenta, mas em momento algum profere nenhum impropério contra o pai. E a gente também sabe pelo contexto que ele já tinha ido até o próprio tribuno para reaver umas terras antigas que ele houvera perdido. E o tribuno, de uma forma muito inflexível, aplica ali, né, algumas bastonadas e diz que ele vai ser expropriado da sua terra atual por, entre aspas, reclamar de barriga cheia. Então é nesse momento, né, que com profunda amargura Jochebed profere essa frase. E agora vamos ouvir o que o nosso amigo Rafael tem a nos compartilhar. Bom, vamos lá. Falar da obra Paulo e Estevão é mexer com as fibras mais íntimas do nosso coração. É mexer com a nossa emotividade, é falar de vidas que nos inspiram nos dias de hoje. Porque muitos de nós conhecemos a figura de Paulo, mas sem Estevão não havia cristãos primitivos que davam sua vida para que hoje nós tivéssemos o cristianismo, nós não teríamos hoje essa doutrina, porque o espiritismo ele decorre da doutrina cristã. Então, pensar nessa obra é pensar no esforço, na dedicação, na entrega de todos aqueles homens primitivos para que nós hoje pudéssemos viver o amor de Jesus, viver o perdão e viver a paz legada por Jesus. Eu me recordo de Dona Ivone do Amaral Pereira, já que falei de José Raul Teixeira, também uma grande médium, uma grande contribuidora do nosso movimento espírita, que ela dizia que nas suas grandes dificuldades, ela ia a essa obra, Paulo e Estevão, para poder ganhar ânimo, para poder ganhar entusiasmo, para poder recobrar as suas energias e as suas forças. E já que você contextualizou, nós precisamos saber que aquela família que é narrada no primeiro capítulo da obra Paulo e Estevão, capítulo intitulado Corações Flagelados, cujo pai, Jochebed, que sofreu as bastonadas, sofreu sevícias por 2 vezes. Na primeira vez, porque não cumprimentou a soldadesca romana. Na segunda vez, porque teve a audácia de cumprimentar, ou seja, ele apanharia de qualquer jeito. E indo ao próprio questor, que era a forma como governante romano ali em Corinto, a capital da Acaia, ele indo até ele para poder pedir que as suas terras fossem devolvidas, além de não ter as terras devolvidas, é confiscada o último bastião de terra que ele tinha. Então ele resolve ater-se à vingança e queimar a propriedade do questor, o governante de Roma, ali na cidade de Corinto. E aquela família, Jochebed, Estevão e Abigail, eu gosto de fazer essas considerações iniciais, era uma família judia, era uma família hebreia. Então, quando nós pensamos no povo hebreu, eles tinham os seus costumes, eles tinham os seus valores, e a lei para ele, o conceito religioso, estava estipulado principalmente na Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros do Velho ou Antigo Testamento que eles conheciam como sendo a lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós sabemos que também existem os livros proféticos, os livros que trazem poesias escritos por Davi, escritos por Salomão, mas principalmente esses 5 primeiros livros. E particularmente no livro do Levítico, há uma citação lá em 19:18, Levítico 19:18, onde Moisés escreve que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a escola farisaica, que se dividia em 2 grandes flancos, tinham diferentes interpretações do que seria esse amar ao próximo como a nós mesmos. Porque vejam, para a gente hoje, que temos Jesus, que temos o Espiritismo, amar o nosso próximo é amar todo mundo. É não fazer distinção se a pessoa torce para um time diferente do nosso, se a pessoa tem uma ideologia política diferente da nossa, se a pessoa tem uma orientação sexual diferente da nossa, se a pessoa tem uma forma de enxergar o mundo diferente da nossa. Mas o fato é que, na época, tinham 2 correntes. Uma corrente vinda de um fariseu chamado Shammai. E Shammai era muito estrito na lei, então ele considerava que próximo
era tão somente quem era judeu, ou seja, eu só vou amar quem segue o judaísmo, quem segue Moisés. Essa era a corrente majoritária. Existia um outro fariseu chamado Hilel, ou dependendo da forma como alguns dizem, Hilel. Hilel é o avô de Gamaliel, que é o preceptor de Paulo. Olha como as coisas elas vão se encaixando. Ele dizia, não, próximo são todas as pessoas. Então o judeu deveria amar o romano, deveria amar o gentio, só que essa corrente era minoritária. Era uma corrente que grande parte dos judeus eles não concorriam, eles não seguiam. Então aquele homem Yoshedeb, que tinha o costume de seguir a corrente majoritária dos fariseus, ele entendia que o seu próximo era tão somente os judeus. Então observem, o questor romano havia confiscado todos os seus bens. A soldadesca romana havia lhe batido por 2 vezes. Então, ele não conseguia compreender o amor ao seu inimigo. O amor àquele que lhe agredia, o amor àquele que tinha um comportamento para com ele de violência. Então, ele busca a vingança. E, tomando da vingança, ele queima toda a propriedade da pessoa que lhe praticou violência e vem, inclusive, a morrer pessoas naquele ato da queimadura. Então, o que nós podemos extrair dessa frase que você narrou para a gente, que foi proferida por Yoshedeb? Era um homem de acordo com seu tempo, de acordo com os seus costumes. Eu amo a Deus, mas não amo o romano que é o meu opressor. Eu jamais amarei aquele que me bate, eu jamais amarei aquele que confisca os meus bens, mas nós precisamos fazer uma leitura cristã, uma leitura espírita, uma leitura que ressignifica essa forma judaica, essa forma hebraica de ver o Velho Testamento. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, pela boca do seu apóstolo Mateus, que é também um evangelista, ele nos diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos proponho, amarás o teu inimigo. Orarás por aquele que vos persegue e calunia. Então Jesus, ele veio e ressignificou a proposta do Velho Testamento, para trazer para cada um de nós que o amor era o romano opressor, era aquele que me queria mal, era todas as pessoas que ia fazer uma curva de ternura para com ela. Mas o mais curioso, Patrícia, que os filhos de Yoshedeb, mesmo sendo da raça hebraica, da raça judaica, que são Estevão e Abigail, já tinham uma compreensão de que aquele amor era um amor irrestrito. Não era um amor que via raça, não era um amor que via apenas quem era do mesmo laço, quem tinha a mesma forma de ver a vida, mas era um amor que eu deveria endereçar a todas as pessoas. Mas aquele pai, Jochedeb, não ouviu os seus filhos. Ele preferiu agir de acordo com as suas convicções religiosas, a ponto de dizer: a Deus eu amo, ao meu inimigo, ao romano que é o meu opressor, esse eu não amarei nunca. O que resta dessa frase para cada um de nós, para as nossas discussões dessa noite? Quando nós olhamos o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, nós que somos abraçados hoje pela proposta espírita, que é o cristianismo redivivo, o que nós devemos trazer é o meu amor. O amor que Jesus nos ensinou é o amor irrestrito. É o amor que não escolhe, é o amor que não é direcionado. E tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse programa vão pensar assim: mas eu não consigo amar da mesma forma aquele que me bate, aquele que confisca as minhas terras, da forma como eu amo os meus filhos, os meus parentes, da forma como eu amo aqueles que pensam iguais a mim. Mas a proposta não é essa. Quando nós abrimos a questão 887 do Livro dos Espíritos, e aí nós precisamos juntar o livro Paulo e Estevão com o Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos imortais: bom, se Jesus nos manda amar a todas as pessoas, não será difícil amar aqueles que são indiferentes, aqueles que nos querem mal? E os espíritos respondem: amar os vossos inimigos não é querer da mesma forma os que vos são caros daqueles que lhes são indiferentes. Amar os inimigos é renunciar à vingança.
é renunciar a fazer o mal àquele que te fez o mal. É não se vincular no mesmo diapasão. Ou seja, se a pessoa me bate numa face, eu ofereço a outra, a face do entendimento. A face de ter a compreensão de que aquela pessoa não está no mesmo nível que eu para poder compreender a proposta de Deus. Então, amar o inimigo naquela situação ali de Yoshebeb era renunciar à vingança. Ele teve a terra confiscada, ele não poderia ir lá e queimar a propriedade do questor, de Licínio Minúcio. Ele deveria se resignar conforme propuseram os seus filhos, entendendo que o reino de Deus, e isso está lá no Velho Testamento, não é deste mundo. Que as agonias que nós temos no presente são portas, são pontes para as alegrias do céu. Diamantino o seu raciocínio, Rafael, muito bom mesmo. E você foi falando, é interessante essa diferença de afinidade com as interpretações do Antigo Testamento, como você bem ponderou. Dentro de uma mesma família, quase sempre a gente conserva essas diferenças de entendimento. E isso pode, se a gente não tiver a doçura e a piedade filial, como Gesiel e Abigail, provocar, inclusive, cisões, incompreensões, discussões, né? Eu sempre fico muito impressionada com o cuidado que Gesiel tem de, ao mesmo tempo, de recolher ali do livro sagrado, quando ele, por exemplo, abre ao acaso e aparece aquela citação dos provérbios, né? Indicando uma outra forma, né, para o pai ver o problema, sem necessariamente o filho dizer o que o pai tem que fazer, justamente respeitando essa hierarquia, né? Mas eu queria perguntar para você, Rafael, e é uma coisa que algumas pessoas têm falado para a gente, a nossa maior afinidade, pelo menos por enquanto, com a postura do Jochebed do que com a mansuetude e doçura de Gesiel e Abigail. O quanto ainda hoje para nós, mesmo com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo, é difícil guardar esse entendimento, né? Exatamente. É porque, na verdade, nós trazemos milênios de trevas para a nossa atual. Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que ante os nossos anseios de luz, nós trazemos milênios de trevas. Então, nós somos pessoas que odiaram, nós somos pessoas que guardaram inúmeros rancores, fizemos guerras, criamos divisões, estabelecemos todo tipo de problemáticas no mundo. Então, nós ainda nos afinamos com esse comportamento. É muito difícil para cada um de nós, quando alguém pisa no nosso pé, ter um olhar de entendimento. Ah, mas a pessoa que pisou no meu pé pode não estar enxergando. A pessoa que pisou no meu pé pode estar na correria para atender alguém, para atender alguma necessidade. A gente tem sempre aquela raiva, aquele rancor. A gente quer agir de acordo com os nossos sentimentos. Eu costumo ouvir muito o Divaldo Franco falando, nós no mundo reagimos. Reagimos às outras pessoas, reagimos àquilo que nós julgamos que as outras pessoas estão fazendo em detrimento da gente, ao invés de agir, ao invés de entender, ao invés de procurar compreender que quando estamos diante de uma pessoa, diante de uma situação, nós não vemos uma foto, nós vemos um filme. E esse filme teve um antes e tem depois. Ou seja, nós preferimos agir na ira, não levar desforra para casa. Eu sou de uma cidade muito pequena aqui no estado do Rio de Janeiro e eu tive uma criação assim, olha, você deve dar um boi para não entrar numa briga e deve dar uma boiada para não sair. Porque se você apanhar na rua e não revidar, você vai apanhar em casa de novo. Então, observe a criação que nós temos. É como se isso fosse uma questão de honra, a gente não levar desaforo para casa. Mas a mensagem de Jesus é diferente. A mensagem de Jesus é a mensagem da mansuetude. A mensagem de Jesus é a mensagem da gentileza. A mensagem de Jesus é a mensagem do perdão. É de olhar o outro ser humano como sendo alguém, não que me agrediu, mas alguém que não está num bom momento, que não consegue raciocinar em tintas de que aquilo que ele está me fazendo está fazendo mal para ele, porque a mim, muitas vezes, está até ajudando para que eu teste a minha fidelidade e me faça uma pessoa melhor.
Então, por que que nós ainda nos afinamos com Jochedebe, com o pai de Estevão e de Abigail? Porque nós trazemos algo que dentro da psicologia é aquele lado sombra nosso, de Carl Gustav Jung, é aquele lado id, aquele porão dos nossos comportamentos de besta-fera que vão avultando na nossa realidade presente e nós não conseguimos, dentro da nossa serenidade, dentro da nossa proposta atual, conseguir domar. Daí nós vemos como proposta principal da doutrina espírita, lá no capítulo 17, item 4, não que a gente conheça toda a doutrina espírita, que a gente saiba de cor as questões do livro dos espíritos, mas um esforço por nos melhorar, por nos fazer pessoas melhores, por domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E para isso a gente precisa nos conhecer. Questão 919 do livro dos espíritos. Eu preciso conhecer o Yoshedebe que está dentro de mim. Porque não existe vamos dizer assim, um sentimento que seja negativo. Existe a manifestação negativa do sentimento. Eu conhecendo o Yoshedebe que existe dentro de mim, eu vou, dentro daquele processo de maturação, de autoaceitação, começar a trabalhar esse sentimento, para que eu saia da dimensão Yoshedebe e chega na dimensão Estevão, na dimensão Abigail, que é quando eu consigo vencer a mim mesmo. Porque eu estou no mundo não é para vencer o romano, não é para vencer o outro, não é para vencer as outras pessoas que se fazem minhas adversárias, mas é para vencer a mim mesmo. Porque o meu grande adversário é a minha ira, é a minha vontade de levar tudo na ponta da faca. Por isso que Chico Xavier nos dizia, antes de falar qualquer coisa, antes de querer retroceder quando alguém te agride, toma a água da paz. Porque quando você encher a sua boca, você vai fazer uma reflexão. Eu não preciso agir dessa forma. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso agir no mundo como se a ira fosse a indutora dos meus passos. Porque quando eu ajo assim, eu me transformo e me vinculo no mesmo nível do meu agressor. Mas quando eu renuncio a devolver o mal com o mal, eu angario a paz. Eu cresço, eu consigo vencer a mim mesmo e angariar saúde, alegria e entusiasmo para seguir em frente. Perfeito. E essa figura, né, de não aceitar o convite do duelo, por assim dizer, talvez fique materializada com aquele ato de Gesiel de, sem saber o que tinha se passado, simplesmente socorrer as queimadas da terra, né, e quase ameaçar sua vida com isso. E mais tarde ele vai saber. Pois é, porque enquanto o pai ia para a desforra, o filho ia ajudar a socorrer as pessoas que trabalhavam na propriedade que estava queimando. Então isso me sensibiliza muito, porque que vai para a desforra, que quer ver o outro sofrendo. E quando a gente vê aquela pessoa que, mesmo sendo oprimida, ajuda o seu opressor, a gente vê que essa pessoa já conseguiu avançar. Que o prazer para ela não é aquela coisa de ver o outro sofrendo o mesmo que ela me fez sofrer. O prazer para ela é quando o outro e eu conseguimos avançar. E nós só avançamos quando nós paramos de bater uns nos outros, nos apontar dedos em riste para passar para o grau da compreensão, para o grau da maturidade psicológica, para o grau de entender que nós somos irmãos, não somos adversários. Muito bom. E aí, Rafael, já passando para o final, eu queria que você também tecesse um comentário com relação à questão da justiça, porque a equiparação e a reparação, hoje, a gente tem inclusive instrumentos legais que aqui a gente pode recorrer, né? Advogados de defesa, enfim, passar por processos para poder tentar reaver uma expropriação de terras, como foi o caso. Mas mesmo assim, a gente observa aqueles casos misteriosos que a gente recorre a todos os recursos que a gente tem disponíveis, mas a gente nunca consegue lograr o nosso desejo de reparação. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso. Tá, vamos lá. O mundo hoje nos oferece as mais variadas possibilidades de nós buscarmos aquilo que é a justiça. Só que essa justiça nós não temos
justiça é de acordo com a lei de Deus, não de acordo com aquilo que nós enxergamos e que se consubstancia no nosso interesse imediato, nosso interesse material. Nós não estamos no mundo para ser laços, para ser aquelas pessoas, eu vou utilizar até de uma palavra comum aqui no Rio, aquelas pessoas pachorrentas, resignadas, que muitas vezes se fazem as santas Isildinhas. Ah, não, eu vou deixar acontecer porque eu estou evoluindo, eu estou pagando o meu karma. Não. Nós temos que ter ações corajosas, nós temos que brigar pelos nossos direitos, nós temos que lutar para que o mundo se modifique, mas sem violência, mas sem estabelecer qualquer tipo de provocação para com as outras pessoas, sem estabelecer qualquer tipo de agressão contra o meio ambiente, contra as coletividades, contra quem quer que seja. Porque daí a gente sai de uma conduta que é ajustada para uma conduta que seria provocativa. Então, veja, ser espírita, ser cristão, não é aquela pessoa que está sempre assim, eu não vou fazer nada porque eu não quero me indispor, porque eu quero ficar aqui no meu comodismo. Não, é o contrário. É a pessoa que luta, é a pessoa que se esforça, é a pessoa que busca se melhorar e melhorar a própria sociedade, mas sem levantar qualquer tipo de violência, de arma, de usar palavras de baixo calão, sem encher as redes sociais de conteúdos fake, de conteúdos baixos, porque Yoshedeb, ele se utilizou dos mecanismos que ele tinha à época. E quais eram os mecanismos? A justiça era exercida pelo tribuno romano. E ele foi até o tribuno romano. Olha, eu fui espoliado. Você me devolve a minha terra? E o tribuno romano não devolveu a terra dele. Ele teria que se resignar. Ele teria que aceitar, porque não tinha outro meio mais. Porque ele fez exatamente o contrário. Ele se utilizou da mesma forma equivocada que o seu opressor fez. A mesma violência. Ele acabou se equiparando. Porque, na verdade, se ele ouve os seus filhos, Estevão não iria posteriormente para uma galera, Abigail não seria atirada para fora do seu lar e ele não morreria. Eu já estou falando até dos próximos capítulos do livro, né? E chamando Gesiel de Estevão, que para mim Gesiel vai ser sempre Estevão. Então, no mundo, essa resignação é uma resignação dinâmica. E eu gosto de entender resignação conforme a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos. Quando a gente pede coragem para mudar aquilo que eu posso, paciência para aceitar aquilo que eu não posso e sabedoria para saber quando ser corajoso e quando ser paciente. Então veja, se eu tenho um problema, se algo me leva a uma situação de injustiça, eu vou lutar. Mas lutar não é ir na outra pessoa e dar uma surra nela. Não é ir para a porta da delegacia e linchar aquela pessoa. Não é, muitas vezes, ficar fazendo guerrinha nas redes sociais, ficar agredindo, ficar se utilizando, enfim, de ambientes familiares para fazer todo tipo de encenação que prejudica os filhos. Eu vou levar minha demanda ao Poder Judiciário, que é hoje o que nós temos. Se o Poder Judiciário julgar procedente, ótimo. Se julgar improcedente, aí eu vou substituir a coragem para mudar da paciência para aceitar, sabendo que tudo que vem até mim tem um propósito educativo, tem um propósito de elevação. Se eu não conseguir me ver justiçado, é porque naquela aparente injustiça existe uma proposta pedagógica, terapêutica, para que eu possa crescer. Não sem razão, Jesus nos diz em uma de suas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não conforme os seus interesses materiais, mas conforme a justiça de Deus. E fazendo um link com o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro, ele escreve uma dissertação lindíssima, quando nos fala da lei de amor, dizendo que Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, chamada amor. E o Espiritismo veio trazer a segunda, chamada reencarnação. Então, muitas das nossas pretensões só serão justiçadas pela lei das reencarnações. Só serão justiçadas numa vida futura. Então, o que eu não consigo agora modificar, eu trabalho agora para que o futuro eu possa saciar de paz o meu espírito, mas sem se acomodar jamais. Com coragem, com paciência, mas com sabedoria,
porque senão a gente fica também dando murro em ponta de faca, gastando energia desnecessária. Maravilhoso. Bom, Rafael, nós queremos te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, né? Ter feito uma explicação tão clara, cheia de referências, explorado tão bem o tema e trazido essa atualidade do ensinamento de Emmanuel para dilemas que ainda hoje nós vivemos, né? Que às vezes são semelhantes a esses personagens. Exatamente. Vamos convidar você mais vezes, viu? Se você puder. Eu me encontro à disposição. Eu rogo aos benfeitores espirituais que te abençoem, abençoem no seu trabalho profissional, abençoem nos seus trabalhos espíritas e que nos unamos todos na grande corrente do bem. Porque se o mundo hoje nos apresenta dificuldades, nos apresenta as dificuldades da pandemia, da vacina que ainda não chegou, ninguém nos tirou o entusiasmo. Ninguém nos tirou a capacidade de sorrir, a capacidade de servir, a capacidade de estarmos uns com os outros para facearmos os problemas que a vida nos traz. Então, sigamos em frente, porque do alto nós temos benfeitores e na nossa frente, caminhando, temos Jesus de Nazaré. O Jesus de Gesiel, o Jesus de Yoshedeb, o Jesus de Abigail, o Jesus de Saulo, o orgulhoso em hebraico que se fez Paulo, o pequeno em latim. Porque para entender a proposta de Jesus, nós precisamos vencer o Saulo, o orgulhoso, nos tornar Paulo pequeno, para, depois de cair as escamas, poder enxergar o Cristo vivo, que não está em lugares, mas está dentro do nosso coração. Muito obrigado e muita paz. Que assim seja. Então, minha gente, até a próxima, se Jesus assim permitir.